Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito do perdão de Deus, tá? E por que eu escolhi esse tema para a gente estar trabalhando? Eu escolhi esse tema porque faz umas 2 semanas eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me procurou para conversar. Ela estava muito angustiada e ela fez uma pergunta para mim no início da nossa conversa que depois eu fui para casa e fiquei refletindo sobre aquilo que ela me perguntou. Ela disse assim: pastor, o que eu faço com as minhas culpas? O que eu faço com as minhas culpas? E eu, conversando com ela, percebi que no coração dela haviam muitos questionamentos a respeito do seu passado. Haviam coisas que estavam muito mal resolvidas na sua vida. Eu percebo que isso não é algo que estava acontecendo apenas com aquela pessoa que estava conversando comigo. Tem muita gente que está caminhando, que está andando por aí e que muitas vezes a gente nem percebe. A pessoa ela tem um bom sorriso, ela é uma pessoa animada, ela é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que tem sucesso na sua vida, mas dentro de si ela guarda algumas coisas que estão apertando a sua alma, consumindo, angustiando a sua alma. E a pergunta é: o que eu faço com as minhas culpas? O que eu faço com os meus erros? O que eu faço com aquele sentimento que eu tenho dentro de mim de que algumas coisas que eu deveria ter feito, eu não fiz. Algumas coisas que eu jamais deveria ter feito, eu fiz. Eu quero trabalhar com você e conversar com você um pouquinho a respeito disso. Lucas capítulo 23, versículos 27 até o 37. É um texto que acontece nos últimos momentos de Jesus vivo aqui na terra, antes de Jesus ser morto na cruz, tá? E eu vou colocar o texto aqui na frente. Se você está sem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui na frente, tá? Vamos lá? Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque em lenho verde fazem isso. Que será com o lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele, com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Até aqui? Isso. Bom, o que a gente faz com as culpas? O que a gente faz com os erros? Qual a atitude que nós devemos ter? Talvez você carregue no teu coração, na tua vida, algumas coisas que têm te atrapalhado na tua caminhada. Algumas coisas com respeito ao teu passado, algumas coisas com respeito aos acontecimentos que você teve na sua vida.
atitudes que você tomou, que você não deveria ter tomado, decisões, palavras que você disse que você não deveria ter dito, sabe, coisas que você deveria ter feito e não fez. E tem algumas coisas que machucam a gente, que marcam a gente ao longo da nossa vida. O que a gente faz com a culpa que a gente carrega? Tem gente que poderia ser uma pessoa extraordinária e alcançar alguma coisa extraordinária na sua vida, mas nunca consegue dar um passo porque tem dentro de si algo que segura, algo que amarra, alguma coisa que está ali dentro do seu peito que não permite que a pessoa vá para frente. Eu confesso, eu digo para vocês que não foram nenhuma nem duas pessoas que conversam comigo e que dizem: pastor, eu não consigo dar conta da minha vida por conta de algo que está no meu passado e que eu não consigo me livrar disso. É uma culpa que eu carrego dentro de mim, é algo que está aqui dentro de mim que já faz tanto tempo que eu trago dentro da minha vida e eu queria ser liberto disso. O que a gente faz com as culpas que a gente tem dentro da gente? O que a gente faz com essa coisa que está dentro da gente aqui? E que muitas vezes você está carregando há tanto tempo. Nós, seres humanos, temos o costume de ter algumas atitudes que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Antes de falar sobre isso, tem um slide que fala que o perdão de Deus, ele não é um calote. Deus nos perdoar não significa que Deus deu um calote na vida. Deus, ele pagou pelos nossos erros. Quando nós falamos sobre o perdão de Deus e a possibilidade de Deus te perdoar, de Deus te livrar da culpa, te livrar do medo, de Deus te libertar do teu fracasso, eu quero dizer para você que Deus, ele não deu um calote, Deus não deixou essa dívida para trás, Ele pagou essa dívida. Os erros e as falhas que nós cometemos na nossa vida, Ele pagou. Ele deu a vida dele para pagar os nossos erros. Todos os erros que nós cometemos na vida foram pagos por Cristo na cruz quando Ele morreu por nós. Portanto, quando nós falamos sobre o perdão de Deus não significa que Deus simplesmente disse assim: olha, você cometeu um pecado, mas você está liberado desse pecado, você não deve mais nada. E simplesmente isso. Deus, Ele pagou pelo nosso pecado. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado. Para nos libertar e para nos salvar, Ele pagou o preço que era nosso. O que a gente faz? O que o ser humano tem feito com as culpas que carrega dentro de si? Nós vamos ver algumas atitudes que as pessoas têm diante da culpa. Primeira, as pessoas se escondem da culpa que têm. O texto bíblico de Gênesis, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz assim: abriram-se os olhos, falando a respeito de Adão e Eva, logo que eles cometeram um pecado, logo que eles desobedeceram a Deus, que eles cometeram um erro. Abriram-se então os olhos dos dois e eles perceberam que eles estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Eles se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que o ser humano faz com as suas culpas? Presta atenção, gente, olha aqui para mim. Primeiro, o ser humano, ele tem a tendência de esconder. Ele esconde as culpas, ele procura esconder as culpas e ele procura se esconder de Deus. Essa atitude que Adão e Eva tiveram é uma atitude que nós temos muitas vezes na nossa vida com as nossas culpas. Nós preferimos esconder, só que isso não resolve. Esconder as culpas que nós temos não resolve. Ficar nos escondendo de Deus não resolve. Há uma outra atitude que as pessoas têm diante das culpas que existem. Lá no Salmo 32, de 3 a 5, Davi vai falar a respeito disso. Recusar a culpa. Então muitas vezes nós temos algo que
nós não conseguimos aceitar que nós praticamos uma falha que nós tivemos na nossa vida, e a gente então esconde, e a gente fica se escondendo de Deus. Mas muitas vezes nós preferimos recusar aquela culpa. O salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Uma das coisas que o ser humano faz, muitas vezes com a sua culpa, é recusar. Enquanto eu calei, enquanto eu recusei os meus pecados, enquanto eu recusei a minha culpa, os meus erros, enquanto eu fiz de conta que ela não existia, que eu não tinha, os meus ossos foram envelhecendo, a minha vida foi se definhando. Sabe, tem muita gente que esconde as suas culpas, como Adão e Eva fizeram. Eu vou lá, pegaram folhas de figueira, tentaram se esconder. Tem muita gente se escondendo de Deus, mas isso não resolve o problema da culpa. Mas tem muita gente também que está procurando recusar, dizer que ela não existe. Eu não tenho culpa, faz de conta que não aconteceu nada. Mas isso também não resolve a nossa culpa. Pelo contrário, isso vai nos consumindo, vai nos adoecendo por dentro. Tem uma terceira atitude que o ser humano tem diante da culpa, que é isentar-se da culpa, ou colocar a sua culpa nos outros. Em Gênesis 3:12, Adão, o homem, ele disse assim, quando Deus procurou ele e falou: o que aconteceu, Adão? Sabe o que ele falou? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. O que Adão estava dizendo para Deus? A culpa não é minha. A culpa é da mulher. E não apenas da mulher, a culpa é sua, porque foi o Senhor que deu a mulher para mim. E a culpa também é da serpente, porque foi ela que me seduziu e eu comi. Uma das atitudes que nós temos diante da culpa é ficar procurando nos isentar, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Como se o mundo fosse culpado pelos erros que nós cometemos. Você vai encontrar um monte de gente colocando a culpa em Deus dos seus erros, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa na sociedade, colocando a culpa nas circunstâncias. Mas sabe quando que a vida da gente começa a mudar? Quando a gente resolve assumir as responsabilidades da nossa culpa, dos nossos erros. Uma família só começa a mudar quando alguém dentro daquela casa decide assumir a sua responsabilidade e dizer: nós temos culpa, nós precisamos começar a mudar a nossa realidade. Nós precisamos começar a mudar a nossa vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem o vício do alcoolismo, você vai conversar no Alcoólatras Anônimos, eles dizem o seguinte: você só consegue trabalhar com uma pessoa para vencer o vício do álcool quando ela admite que ela está passando por isso. Você só vai conseguir trabalhar com uma pessoa que está com problemas de drogas, um vício de uma droga, quando a pessoa admite que ela está fora do controle e que aquilo é mais forte do que ela. Sabe quando que nós vamos conseguir nos livrar da culpa? Quando nós decidirmos assumir a nossa responsabilidade e dizermos: olha, eu fiz, eu errei. É aí que começa. Enquanto nós estivermos nos isentando, fazendo de conta que nós não temos responsabilidades sobre as decisões erradas que nós tomamos na vida, nós não vamos alcançar mudança nenhuma. E quarto, uma quarta atitude que nós temos diante da culpa é se render à culpa. No Salmo 38, 4-6, diz assim: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Então, gente, o que não resolve para as culpas que nós temos da nossa vida, para os erros que nós cometemos?
Deus, Ele te trouxe aqui hoje não para apontar o dedo para você e dizer todos nós, se olharmos para trás, vamos encontrar decisões erradas, atitudes erradas que tivemos, palavras erradas que dissemos. Todos nós vamos encontrar, que não tem ninguém que esteja isento disso. E Deus não está aqui para te condenar, Deus não está aqui para colocar o dedo e dizer, apontar para você e dizer, você está errado, você está condenado. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que há uma possibilidade de perdão para a tua vida. Há uma possibilidade de cura e de mudança da tua vida. Há uma forma para você se livrar da culpa que está aí batendo no teu coração e na tua alma há tantos anos. E as pessoas, elas procuram tratar a culpa se escondendo ou escondendo a culpa. Elas procuram tratar a culpa negando, fazendo de conta que ela não existe. Procuram tratar a culpa responsabilizando outros. A culpa é do outro. Procuram também tratar a culpa muitas vezes se consumindo, se suicidando, tirando a sua própria vida. Foi o que Judas fez. É o que o texto está dizendo aqui, foi o que Judas fez. O que Judas fez quando ele percebeu o erro que ele tinha feito? Quando ele tomou consciência da burrada que ele tinha feito na vida dele, de entregar ao Senhor Jesus Cristo. O que Judas fez? Ele foi e tirou a sua própria vida. Ele tomou a pior decisão. E muitas pessoas, diante da culpa, vão apagando, vão se suicidando. Eu lembro de um rapaz que eu atendi aqui na igreja. Eu atendi esse rapaz uns 2 meses e meio, 3 meses. E ele vinha aqui 2 vezes por semana conversar comigo, desesperado. Ele tinha cometido um erro na vida dele. Era algo grave. E ele não estava dando conta. E eu fiquei por 2 meses e meio, quase 3 meses, conversando com ele, chorando com ele aqui. Passava a tarde inteira conversando com aquele rapaz. Ele chegava aqui parecendo moribundo, uma pessoa completamente destituída do seu ser, completamente, angustiada por dentro. Ele chegava e ficava conversando comigo. E eu lutei com ele por 2 meses e meio, até que um dia eu recebi um telefonema da sua irmã. Ela ligou para mim e disse, olha, o fulano, ele acabou de se suicidar. E eu corri para lá. E eu cheguei lá com aquele sentimento de que, sabe aquele sentimento de derrota, de não ter conseguido? E o que eu percebi é que aquele jovem não deu conta da culpa que ele carregava dentro de si. Irmãos, não são poucas as pessoas que carregam isso. Tem um monte de gente amarrado ao seu passado por conta de uma atitude ou de algo que aconteceu na sua vida. E não resolve esconder, não resolve negar, não resolve culpar os outros. Não resolve você ir se matando aos poucos, destruindo a tua própria vida por conta das culpas que você tem. Não é dessa forma que Deus deseja que eu e você trabalhemos com a nossa culpa. O que Deus espera de nós? Como que Jesus quer que nós tratemos as nossas culpas? Presta atenção, gente, no que eu vou te dizer. Olha aqui para frente. A religião, inclusive a religião cristã, inclusive as igrejas cristãs, muitas vezes, elas têm prestado um desserviço muito grande para o cristianismo. Porque muitas vezes a igreja não é o lugar da cura, é apenas o lugar de apontar a doença. A pessoa chega na igreja cansada dos seus fardos, cansada dos estragos que a vida lhe fez, dos erros que cometeu. E muitas vezes a pessoa chega dentro da igreja e ela sai mais pesada ainda. Ela não encontra ali um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de graça de Deus. E a igreja é esse lugar. A igreja é o lugar aonde Jesus te convida. Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Colocai o jugo pesado de vocês sobre mim. E pegue o meu fardo que é leve e carregue sobre os ombros de vocês. Jesus, ele veio para trazer alívio e descanso para as nossas vidas.
Jesus não veio para colocar peso no nosso coração. Jesus não veio para dizer para você que você é um culpado. Jesus, ele veio aqui para sentar conosco e dizer: olha, é verdade que na tua vida tem muitos erros, é verdade que você cometeu alguns deslizes na tua caminhada, mas eu quero te ajudar a reconstruir a tua vida, a mudar a tua história. Eu quero te ajudar a te dar um novo começo, eu te dar uma nova vida. O projeto de Deus, o plano de Deus para a tua vida é te curar. Não é você carregar essa culpa que você vem carregando por causa de erros que você teve no passado. Jesus, ele quer te dar um novo significado para o teu passado. Ele quer trazer cura para a tua vida, restauração para a tua alma. Quais são as atitudes que Jesus espera de cada um de nós? O que Jesus espera que a gente faça com a nossa culpa? Primeiro, Jesus espera que a gente reconheça. Jesus espera que a gente reconheça. Diz a palavra do Senhor, 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Só houve uma pessoa que pisou nessa terra que não cometeu pecado, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus. Todos os demais são culpados. A palavra do Senhor diz em Romanos que todos pecaram e carecem da misericórdia, da graça, da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Ninguém aqui dentro da igreja pode olhar para quem está do seu lado e pode dizer: eu sou melhor do que você. Porque o maior pecador que você conhece é você. Por mais que eu conheça alguns pecados das pessoas que caminham comigo, eu conheço muito mais os pecados que eu pratico e os erros que eu tenho. E todos nós estamos sendo curados na nossa vida. Igreja é lugar de cura, igreja é lugar de restauração. Mas para que comece algo novo na tua vida, olha aqui para mim, você precisa reconhecer que você tem problemas, tem dificuldades. Reconhecer que você tem dificuldades. Esse é um caminho, é um primeiro caminho para curar a tua vida, para restaurar a tua vida. É você chegar diante de Deus, você se prostrar diante de Deus, dizer: Deus, é verdade, Deus. Eu não dei conta, eu cometi um erro, eu cometi uma falha. E eu quero me colocar diante do Senhor. Eu reconheço, Deus, que eu pequei. A primeira grande atitude para tratar com as nossas culpas é o reconhecimento. A segunda é crer que Jesus morreu para nos livrar de cada uma delas. Creia que Jesus morreu para te livrar, para te libertar. É crer que Jesus, quando ele foi levantado no madeiro, ele estava ali pagando pelos nossos pecados e pelos nossos erros. Olha que texto lindo esse da palavra do Senhor. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas nós fomos o quê? Curados. Reconhecer que Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos libertar, Jesus, ele veio para nos curar. A palavra do Senhor diz que há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus, que nos restaura a Deus. Deus, ele quer tratar a nossa vida, ele quer curar a nossa vida. E nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como o remédio de Deus para curar e para tratar as nossas feridas. Eu reconheço, irmãos, que eu tenho dificuldades e que eu cometi erros na minha vida. Mas eu reconheço também que quando Jesus veio a esse mundo, ele veio e morreu pelos meus pecados. E ele morreu para que eu fosse curado e liberto de todas as minhas culpas. A terceira atitude: eu reconheço, eu creio em Jesus Cristo. E a terceira atitude: eu confesso a minha culpa. Diz a palavra do Senhor, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Gente, isso é tremendo. Um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama, um Deus que não nos acusa, um Deus que não atira pedras para nos acusar,
Um Deus que veio para nos amar, para nos restaurar e para nos curar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Duas coisas que o Senhor faz aqui. Presta atenção nesse texto. O texto diz que o Senhor perdoa e Ele purifica. O que o texto está dizendo? Ele te livra da condenação do teu passado, mas Ele também te livra da condenação do futuro. Porque quando Ele te purifica, Ele te limpa, Ele te dá a oportunidade de você viver o novo. Lembra de Jesus quando Ele estava com aquela mulher que foi pega em adultério e aqueles homens estavam com a pedra na mão para atacar na mulher? E Jesus falou para aqueles homens religiosos, falou: olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E eles sentiram no coração deles essa palavra, foram soltando a pedra e saindo fora. Quando Jesus ficou só com aquela mulher, Jesus perguntou para aquela mulher: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela: filha, primeiro, eu perdoei você dos teus pecados. Segundo, não peques mais. Viva uma vida nova. A vida que eu te dou, livre, purificada de todos os teus erros. Reconheça a tua culpa. Creia em Jesus Cristo como o Senhor que veio e que se tornou remédio para te curar das tuas culpas. Confesse as tuas culpas ao Senhor e mude de atitude. Tome uma decisão diferente. Caminhe diferente a partir de hoje. João 8, 11, 12, falando a respeito daquela mulher. Então, erguendo-se e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então o Senhor Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, irmãos, quais são as atitudes que eu e você precisamos ter para que a gente possa livrar o nosso coração de toda a culpa? Primeiro, reconheça. Segundo, creia em Jesus Cristo. Terceiro, confesse os teus pecados. E quarto, mude a tua vida. Mude a tua vida. Dê um rumo diferente para a tua vida a partir de agora. Não continue cometendo os mesmos erros que você cometia, senão você vai se sujar da mesma forma que você se sujou no passado. Mude a sua forma de caminhar. E em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês que aquilo que Jesus faz com as nossas culpas. Como que Jesus trata as nossas culpas? Eu falei primeiro como que nós naturalmente tratamos com as nossas culpas. Depois eu falei como que Jesus espera que nós tratemos com as nossas culpas. E eu quero concluir dizendo para você como que Jesus trata com as culpas que você tem, que você carrega e que eu carrego até aqui. Primeiro, o Senhor nos perdoa imediatamente. O perdão de Jesus, ele é imediato. Lucas 23, 42 e 43 diz assim: e acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse é aquele cara que estava na cruz. Havia duas pessoas na cruz com Jesus. E uma das pessoas blasfemava e dizia: livra-se e livra a mim também. E o outro, ele reconheceu, ele disse: nós somos pecadores, estamos aqui porque merecemos. Ele não fez nada. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus responde para aquele homem: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o perdão de Jesus, ele é imediato. Se houver verdade no teu coração, se você confessar o teu pecado a Deus, reconhecendo que você pecou, que você errou, se você crê em Jesus Cristo como aquele que veio e que morreu pelos teus pecados, se você acredita no Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua vida, você se coloca diante dele, pede perdão a ele, ele te perdoa imediatamente. Segundo, ele te perdoa totalmente. Deus, ele não perdoa a gente pela metade. Ele nos perdoa totalmente.
Não há nada que o Senhor não possa perdoar. Não há pecado nessa terra que seja maior do que a cruz de Cristo, do que o sacrifício que Cristo fez por nós. Se você levantar a tua voz hoje e pedir perdão a Deus, o Senhor te perdoa de todos os teus pecados. O Senhor, Ele te perdoa de todas as tuas culpas. O Senhor, Ele refaz o teu caminho e a tua história. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: e vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, o Senhor Jesus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando o quê? Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, Ele removeu totalmente os nossos pecados, encravando-o na cruz. O Senhor, Ele te perdoa imediatamente. Você pediu perdão para Deus, Ele te perdoou. E outra coisa, o Senhor, Ele te perdoou totalmente. Ele te perdoou totalmente. Se você pediu perdão a Deus, Ele te perdoou totalmente. Terceiro, Ele apaga toda a força do pecado contra a nossa vida. Porque existem alguns pecados que a gente comete ao longo da nossa vida que parece que tem força sobre nós, parece que fica nos apertando, nos consumindo. O Senhor, Ele apaga toda a força do pecado contra a nossa vida. Já não tem mais domínio sobre nós, já não tem mais força sobre a nossa vida. Já não pode mais nos amarrar e nos impedir de termos um futuro abençoado e glorioso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O reverendo Martin Luther King, ele escreveu certa vez um dos seus sermões, alguns sermões dele eram escritos, e ele escreveu uma vez o seu sermão, ele disse o seguinte: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Quando eu li essa frase, quando eu li aquela palavra catalisador, eu lembrei há um tempo atrás, hoje os carros têm também, mas há um tempo atrás havia um movimento muito grande ecológico para que se colocasse atrás no carro, onde sai ali a fumaça, para que se colocasse uma peça que se chamava catalisador. O catalisador, ele pegava aquela fumaça que estava toda intoxicada e ele purificava. E a fumaça ali, o ar que saía muito melhor. Ele dava uma limpada. O perdão de Deus, ele é esse catalisador, ele é esse funil onde passa a nossa vida e onde a nossa vida é purificada, onde a nossa vida é restaurada, para que a gente possa criar um ambiente abençoado para a nossa vida, um novo tempo, uma nova história para nós. Então eu chego na igreja com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados, e eu coloco a minha vida diante do altar de Deus, e eu peço perdão a Deus, e eu coloco todas as minhas mazelas diante de Deus, e o perdão de Deus, ele vem na minha vida como um catalisador, que vai purificar a minha vida e vai criar um ambiente para que eu possa viver uma vida abençoada. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Eu quero concluir dizendo para você que está aqui, eu não sei muito da tua história, né? Conheço alguns aqui um pouco. Eu não conheço muito bem assim a tua história. E eu sei que você não está aqui por acaso. Não é apenas porque alguém te convidou que você está aqui. Eu sei que você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui nessa noite. E eu digo para você o seguinte: não sei o que aconteceu com você. Não sei o que você traz no teu coração e na tua vida. Eu lembro da história de uma mulher. Ela tinha 40 e poucos anos e ela estava muito doente. Ela já não saía mais quase da cama. E ela foi adoecendo muito ao longo da sua vida. Ela com 19, 20 anos, ela casou muito nova. Ela era uma moça muito saudável. O marido dela era uma bênção. Mas ela foi adoecendo e ninguém compreendia por que aquela mulher estava adoecendo tanto. Ninguém compreendia porque aquela mulher estava vivendo aquela situação. E ela, quando
fez 20 anos de casado, ela falou para o marido dela: eu quero jantar com você naquele lugar que a gente jantou no dia que você me pediu para a gente noivar. E eles marcaram, então eles foram naquele lugar, era numa outra cidade. E quando eles estavam lá, ela estava muito angustiada, muito ansiosa. E ele disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu preciso falar com você. Ele ficou preocupado e eles foram para lá, jantaram. E ela não quis comer. E ela disse: eu preciso falar com você. Algo que vem me consumindo, vem me machucando por muito tempo. E aí ele falou: olha, você pode me falar. E ela começou a dizer. Ela disse: olha, eu tive logo que a gente casou, a gente está com 6 meses de casado. E eu fui a trabalho viajar para uma outra cidade. E lá ela encontrou um cara que ela gostou muito, que ela foi noiva e papapá, tudo aquilo. E conversa vai, conversa vem, ela acabou ficando com o cara. Ela tinha 6 meses de casado. E ela nunca contou e nunca conversou com ele a respeito disso. E ela decidiu fazer aquilo que as pessoas normalmente fazem, que nós normalmente fazemos: esconder, fazer de conta que nada está acontecendo, culpar o mundo pelas coisas. E ela nunca contou. Só que era uma moça íntegra e cometeu um erro na vida. E aquilo foi consumindo ela. Era uma pessoa de família. E aquilo foi consumindo ela por muito tempo. E ela, durante aqueles 20 anos, ela adoeceu por conta de alguma coisa que estava no seu coração e na sua alma. Uma culpa que ela carregava dentro de si. E que ela não estava dando conta. E aquilo estava saindo em forma de doença. E aquilo estava se manifestando. E ela então começou a chorar. E ela contou para o marido dela. E quando ela terminou de contar, ele segurou na mão dela e disse: olha aqui nos meus olhos. Ela olhou nos olhos dele. Ele disse assim: meu amor, fazem 20 anos que eu sei disso. E eu estava esperando você me contar. Sabe, eu contei isso aqui porque nossos erros, as nossas dificuldades, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo a respeito da tua vida. Deus conhece tudo a respeito da minha vida. Deus conhece o nosso coração profundamente. E o que Deus está esperando é que a gente se renda, que a gente se abra diante dEle, que a gente se curve diante dEle, que a gente chore diante dEle, dizendo: Deus, eu quero confessar a Ti, Deus, eu quero abrir meu coração. Porque Deus quer dar para você, para mim, para nós, um novo começo. Você está na igreja porque Deus quer te curar, porque Deus quer te libertar. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e Deus o chamou e Deus o restaurou. Das pessoas que andavam com Jesus não tinha nenhum santinho. Ali tiveram pessoas que praticaram tipos de coisas terríveis até mesmo, mas que foram chamados por Deus e foram curados e foram transformados e foram libertos. E Deus quer tratar conosco, Deus quer curar a nossa vida, Deus quer que você saia da igreja nessa noite leve, sabendo que Ele morreu pelos teus pecados, pelos teus erros, e que Ele te ajuda a viver uma nova vida. 2 coisas que Deus quer fazer com você, que eu quero que você creia nessa noite em nome de Jesus. Deus quer tirar o peso de todo pecado, de toda a culpa, de todo erro que você talvez carregue. Toda amargura, toda angústia que você carrega. Eu lembro de uma mulher, ela estava com uma idade muito avançada já, quase 70 anos. Uma mulher que viveu uma vida muito angustiada. Ela foi violentada dos seus 9 até os seus 14 anos por um padrasto. E depois, com 16, 17 anos, ela foi para uma igreja. E nessa igreja ela era líder de louvor. E na igreja todo mundo admirava aquela moça. Porque ela era uma pessoa que cantava, que levantava as mãos, que sorria para todo mundo. Mas tinha coisas dentro do coração dela, dentro da alma dela, que não estavam resolvidas. E quando ela estava sozinha, aquelas coisas martirizavam, porque ela carregava um ódio tremendo dentro do coração dela. Por causa de um monte de coisa que estava ali dentro dela. Aquela moça com 35, 36 anos, ela começou a travar.
E ela foi envelhecendo nisso. Quando ela tinha quase 70 anos de idade, ela foi num culto uma vez, numa igreja. Ela tinha se afastado da igreja e tudo, e depois com muita idade ela voltou. Um dia foi convidada e foi numa igreja. E quando ela chegou naquela igreja, o pastor começou a pregar e Deus começou a falar com ela. E Deus disse: filha, eu quero tirar esse peso, essa coisa que você está carregando dentro de você que não é sua. Porque isso aí eu carreguei na cruz do Calvário, você não precisa mais carregar isso. E ela começou a chorar na metade do culto da palavra e ficou chorando. E depois ela caiu ali aos pés, no banco na frente, quando o pastor chamou na frente para orar. E ela chorava e aquilo saía de dentro dela, ia tirando aquele peso, arrancando de dentro dela. E ela contando um testemunho, uns meses depois na igreja, ela disse: porque eu carreguei tanto tempo um peso de uma dívida que já tinha sido paga por Jesus no Calvário. Por que eu carreguei isso tanto tempo? Você não precisa carregar isso tanto tempo. Sabe aquelas coisas que machucam o teu coração, que fizeram por você? Você não precisa ficar carregando isso. Você pode ser liberto disso. Você pode ser liberto disso. Sabe aquelas coisas que você praticou e que te fere, que te machuca? Você não precisa carregar isso. O Senhor Jesus Cristo, quando foi levantado na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que todos os pecados da humanidade vieram sobre Ele. Ele não abriu a sua boca, Ele subiu como ovelha muda, sendo levado para o matadouro. E diz a palavra de Deus que na cruz do Calvário, quando os nossos pecados vieram sobre Ele, Ele gritou dizendo: Pai, aonde o Senhor está? Por que o Senhor me desamparou? Porque todo o pecado da humanidade caiu sobre Ele e Deus se afastou dele. Ele recebeu o peso. Ele ficou doente na cruz, com toda a enfermidade, para que eu e você fôssemos curados. Ele sentiu toda a dor e todo o peso na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos libertos. Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te amar. Jesus está aqui para estender as mãos para você e dizer: filho, filha, vamos caminhar. Vamos caminhar, eu quero te ajudar a vencer isso. Você não precisa ser escravo de um passado. Você não precisa ficar carregando uma ferida. Você não precisa viver uma vida machucado. Você pode ser liberto, você pode ter uma vida nova hoje. A tua história pode mudar hoje, o teu tempo pode mudar hoje. O amor de Deus desceu e me libertou. Foi isso que nós cantamos. Tem muita gente na igreja que está aqui, sabe, a gente posando de que está tudo bem, mas a nossa vida precisa ser curada e transformada. Cheio de complexos, cheio de feridas, cheio de machucado, cheio de ressentimento, cheio de mágoas. Muitas vezes com a gente mesmo. E a gente precisa ser tratado, irmãos. Igreja não é lugar de todo mundo ficar sorrindo e balançando a cabeça e levantando a mão e aplaudindo e como se tivesse tudo bem. Igreja é lugar da gente abrir o coração e se derramar diante do altar de Deus e dizer: Deus, aqui está a minha alma ferida, aqui está o meu machucado, aqui está a podridão da minha alma, aqui estão as mazelas do meu coração, a tristeza, a angústia, a dor. Aqui está, Deus, o que eu estou carregando. Aqui estão os meus vícios, colocando aos pés da tua cruz. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de mim e de você. O louvor bonito que adora a Deus não é uma coreografia, não é um teatro, não é uma máscara que a gente coloca de santidade, mas é quando a gente diz: Deus, eu quero tirar minha máscara diante de Ti. Por mais feio que esteja a minha alma, mas só existe uma pessoa que pode curar a minha alma, que é o Senhor. E eu quero colocar minha vida diante do Teu altar para ser curado, para ser restaurado. O que eu concluo a ministração dessa noite dizendo para você é o seguinte: presta muita atenção. A tua vida pode ser nova. A tua vida pode ser nova. Pastor, mas eu tenho tantos anos. A tua vida pode ser nova. Pastor, mas eu já cometi. A tua vida pode ser nova. Pastor, mas eu estou vivendo. A tua vida pode ser nova. Jesus está aqui dizendo para você que a tua vida pode ser nova. Porque Jesus venceu o pecado. E não há nada mais forte do que a graça do Senhor Jesus Cristo.
Não existe pecado nessa terra que não foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Não existe cadeia que não foi arrebentada quando a manifestação da graça de Deus veio sobre nós. Não existe poder maligno das trevas, de principado, de potestade, seja lá do que for, que tenha poder sobre a tua vida, a ponto de te manter escravo, mesmo diante de Deus. Porque diante da luz, toda treva se dissipa. Deus quer limpar o teu coração e a tua alma. Deus quer trabalhar você profundamente, inteiramente. Uma pessoa me disse hoje pelo telefone, depois do culto pela manhã, falou: pastor, eu cheguei dentro da igreja como eu tenho andado na minha vida, com uma máscara e tentando adaptar a minha vida aos machucados da minha alma. Eu saí da igreja hoje pela manhã com a convicção de que esse peso que eu carrego dentro de mim não é meu, porque esse peso o Senhor Jesus Cristo já tomou para si. E o que Jesus quer me dar é a vida dele, a graça dele, a misericórdia dele. Por isso, eu convido você para entregar-se totalmente ao Senhor. Uma história, como terminei pela manhã, muito pequena, mas ensina muito. Uma senhorinha de 72 anos, estava na igreja, um culto, domingo de manhã, e o pastor estava pregando e ele estava falando sobre o poder de Deus, o perdão de Deus. E ele pregou sobre o perdão de Deus naquela manhã, e aquela irmã, ela ficou impressionada com a palavra que ela ouviu. E ela, no final do culto, o pastor ali na porta cumprimentando as pessoas, ela abraçou o pastor, ela disse: pastor, o senhor poderia ir na minha casa para falar mais sobre o perdão de Deus? Eu queria saber mais, eu queria entender o perdão de Deus. Olha só, o pastor marcou na quinta-feira à tarde. O pastor foi na casa dela. Ela falou: pastor, vou fazer um bolinho, né? Todo pastor gosta de bolo. Aí ela falou: pastor, vou fazer um bolinho. Aí chegou lá o pastor, na hora que o pastor abriu o portão, já sentia aquele cheiro de bolo gostoso. Aí o pastor entrou, sentou na sala, sentindo o cheiro do bolo e pensando: vou conversar rápido para comer o bolo. E aí ela começou a fazer perguntas. E o pastor falou que Deus, ele perdoou todos os nossos pecados. E ela disse: Deus, pastor, mas e aqueles pecados que estão escondidos e que fazem tempo? Não, Deus perdoou todos os pecados. E aqueles pecados que machucaram pessoas, aqueles pecados que fizeram mal para muitas pessoas, Deus perdoou todos os pecados. Pastor, mas e aqueles pecados que aconteceram na própria família, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o esposo? Deus morreu por todos os nossos pecados. Pastor, e aqueles pecados que a gente cometeu na igreja, no teu reino, lá dentro da igreja? Deus morreu por todos os pecados, ele perdoou todos os pecados. E o pastor está tentando arrumar uma forma de explicar para ela que Deus morreu por todos os nossos pecados, ele nos perdoou todos os pecados. E ela ia perguntando, e o pastor dizendo a mesma coisa. E o pastor tentando falar: como que eu vou explicar para essa mulher que ela vai entender? Aí o pastor teve uma ideia. Ele falou: o bolo ainda está quentinho? Ela disse: pastor, o bolo deve estar quentinho. Ele falou: então vamos comer um pedaço de bolo, daí a gente vai conversando lá. Aí chegaram lá, tinha feito um chá, o bolo estava na mesa, e o pastor foi se aproximando, e o pastor disse: então, o bolo tá gostoso? A senhora fez o bolo? Ela disse: pastor, eu fiz o bolo está aqui. Então, aí a senhora vai dar o bolo para eu comer um pedacinho? Ela disse: não, pastor, o bolo está aqui. Então, porque eu estou com vontade de comer esse bolo. Ela diz: não, pastor, o bolo está aqui. O pastor na frente dela e o bolo na mesa. Porque eu gosto do bolo que a senhora faz. E eu estou com muita vontade de comer o bolo. Então pega, pastor, o bolo. É que eu gosto muito do bolo da senhora. Eu vou poder comer um pedaço do bolo da senhora? Pastor, o bolo está aqui. Daí ela vai pegando um pedaço, colocando. E o pastor: bom, mas é que eu quero muito comer o bolo. Pastor, o bolo está aqui. Aí o pastor parou, falou para ela: o perdão de Deus
está aqui. A senhora está fazendo um monte de perguntas, mas o perdão de Deus está aqui, diante da senhora. Diante da senhora. O perdão de Deus nessa noite está aqui, diante de você. Não sei qual é o tamanho do teu pecado, qual é o tamanho do teu erro. Eu sei os meus, irmãos. Eu sei os meus. Você conhece os teus. Deus, Ele te perdoa. Ele te ama. E Ele quer que você saia leve daqui hoje, sabendo que Ele morreu pelo teu pecado. E que Ele quer fazer com você uma história linda, uma história bonita, para a glória e para a honra dele.